Olá, querido aluno, seja bem-vindo aqui ao seu módulo 3. E hoje a gente vai falar sobre um tempo verbal muito simples do inglês, mas é simples porque você já vem estudando, você já vem se aperfeiçoando, então eu tenho certeza de que vai ser muito simples para você entender essas estruturas, tá? Primeiro de tudo, esse tempo verbal que a gente vai estudar é uma ação que está acontecendo no presente. É importante que você entenda isso, tá? Até mesmo no português, a gente usa essa estrutura no presente, né? Então, lembre-se que o passado a gente ainda não estudou e o futuro também ainda não. A gente ainda está aqui, ó, no momento de agora, no presente. Mas isso não é uma ação rotineira, não é uma ação que você faz todos os dias, como a gente estudava lá no presente simples. Isso aqui está acontecendo exatamente agora, ok? É a estrutura que a gente chama de present continuous. E a gente pode apelidá-la como o I am doing, ou seja, eu estou fazendo. É isso mesmo, tá? Eu estou fazendo. Mas muito bem, primeiro de tudo, vamos ver, entender alguns contextos em que a gente pode inserir essa estrutura, né? Começamos com essa moça que ela está comendo neste momento. Então, se ela está comendo, ela pode afirmar que eu estou comendo, que no inglês seria I am eating, ou seja, ela está comendo agora. Ou seja, ela está comendo. She is eating, ou seja, she's eating, né? Eu posso afirmar também que ela não está lendo nesse momento. Ela não está com um livro na mão e não está lendo. Então, she isn't reading ou she's not reading, ok? Aqui o rapazinho tá andando, uma puta chuva, um toró. Então a gente pode afirmar que está chovendo. Está chovendo. Você já sabe que o verbo is, se não tem he e não tem she, ele vai vir acompanhado do it, que é o caso. It's raining. It is raining. Então, se o is, ele não tem he, não tem she, porque eu não tô falando nem dele ou nem dela, eu tô falando de alguma coisa. Essa coisa é o it, tá? Ou seja, você não vai ver numa frase afirmativa ou numa negativa o is sozinho, do nada, né? Você só vê isso em perguntas porque o verbo to be, você já sabe como ele funciona. Se você ainda tem dúvida, volte ao módulo passado e assista novamente as perguntas, as questions para o verbo to be. Mas se você já entendeu, você já sabe que o is vai lá para frente e ele faz a pergunta, o que não quer dizer que ele esteja sozinho. Muito bem. Eu posso também dizer que o sol não está brilhando, né? Tá chovendo. Então, the sun isn't shining. Ou the sun is not shining. O sol não está brilhando, né? O verbo to shine é o verbo brilhar, ok? Aqui nós temos um grupo de corredores e neste momento eles estão dizendo we're running ou we are running. Nós estamos correndo. Ou seja, o verbo correr no inglês é o verbo run. R-U-N. To run é o verbo correr. Então, para dizer que eles estão correndo, eu digo they are running ou they're running. E eu também posso dizer que eles não estão caminhando neste momento. They aren't walking. They are not walking ou they're not walking. Então, a gente faz essas atividades no momento de agora e nós expressamos elas exatamente com a estrutura de verbo to be mais o verbo no ing, que no português a gente chama de gerúndio, né? Fazendo, acontecendo, comendo, correndo, escrevendo. Isso tudo a gente chama no português de gerúndio. Para você, não tem importância, você não, né? Você está aprendendo a falar inglês. Então, para você, é importante saber que é o verbo no ing. E já vamos desmistificar algo aqui que é muito popular para nós brasileiros, porque nós aprendemos isso na escola, que todo verbo no ing está no gerúndio. Ou seja, toda vez que tu vê um doing, significa que é fazendo. Se você vê um eating, significa que é comendo, sem dúvida nenhuma. Ing significa gerúndio no inglês. E isto é um mito. Já vamos desmistificar isso aqui, porque não é verdade, tá? Nessa estrutura aqui, onde você tem o verbo to be mais o verbo no ing, sim, aí nós temos o verbo no gerúndio. Por isso que é o verbo to be mais o doing, verbo to be mais o eating, verbo to be mais o running,
verbo to be mais writing e etc. Eu tenho todos os verbos em formação com ing, tá? Qualquer verbo pode ser acrescentado do sufixo ing, tá? E verbo to be você já sabe que vai depender de quem seja o sujeito para a gente saber se é am, se é is ou se é are. Isso você já sabe. Se você tem dúvida, volte ao módulo passado e assista a aula 1 e você vai tirar alguma dúvida que ainda possa existir ou revisar. Revisar nunca é demais. Tá fazendo nada? Vai revisar o conteúdo de inglês. Sempre é proveitoso. Mas enfim, falando então, isso aqui está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou trabalhando, e de fato estou trabalhando. Para falar que eu estou trabalhando, eu falo I am working. I, que é o nosso sujeito, am working, verbo no ing. Eu estou trabalhando. Se a gente pensar, é literalmente a tradução, gente, do verbo to be, né? Verbo to be é verbo ser ou estar. I am, eu sou ou eu estou. E nesse caso, eu estou trabalhando. Então, você não pode falar a frase eu estou trabalhando usando simplesmente I working. Eu não posso. Ou você fala I work, eu trabalho, que é um presente simples, né? Lição 1 do módulo 1. Ou então, I am working. Eu estou trabalhando. São duas ações do presente, mas uma está acontecendo agora. I am working. E a outra acontece como uma rotina. Eu trabalho, ok? She is wearing a hat. She's wearing a hat. O verbo wear, você já sabe, porque a gente já viu lá no módulo 1, que eu lembro, o verbo wear, to wear, é o verbo usar, para roupas e acessórios, maquiagens também. E chapéu é hat, ou seja, ela está usando um chapéu. Próxima. They are playing football. Neste momento, eles estão jogando futebol. They are playing football. E por fim, I'm not watching TV. Eu não estou assistindo TV. Verbo work vira working. Verbo wear, wearing. Play, playing. Watch, watching. Ele vira uma nova palavra. Então, você tem que juntar uma coisa com a outra. Você não está só botando o ing separado. Ele está entrando e virando uma nova palavra. Então, tem que saber fazer essa união com sons também, que é o que a gente vai praticar, ok? Ou seja, meus queridos amigos, a estrutura, então, vai ser sempre essa. Eu adoro esse quadro, que é o nosso mapa mental, né? Temos aqui o nosso sujeito, que pode ser um pronome, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser José, pode ser minha mãe e meu pai, pode ser qualquer sujeito. Verbo to be, você já sabe usar. Se for na afirmativa, só o verbo to be. Se for na negativa, segue as regras do verbo to be e só coloca o not. Entenda que verbo to be no inglês ele é um cara muito importante. Então, toda vez que você tiver uma estrutura que use verbo to be, ele vai seguir as regras do verbo to be. Então, também não precisamos de auxiliar, porque verbo to be não usa auxiliar para fazer negativas. Então, você vai apenas colocar o not e mais o verbo que você quiser no ing, que nós chamamos em inglês de gerúndio, ok? No inglês não, perdão, no português. Muito bem, vamos ver alguns exemplos. Para dizer eu estou trabalhando, eu não estou assistindo TV, eu vou falar o seguinte: I'm working. I'm not watching TV. E se você ainda tem dúvida nas abreviações de verbo to be, recomendo que volte para a sua aula de número 1 do módulo 2 e reassista a parte em que eu falo sobre as abreviações. Maria is reading a newspaper. Maria está lendo um jornal. She isn't eating ou she's not eating. Ela não está comendo. Ela não está comendo. The bus is coming. O verbo to come é o verbo vir. É o oposto do go, que é o verbo ir. Ou seja, que the bus is coming. O ônibus está vindo. Tá? Gerúndio do verbo ir é o vindo. Do verbo vir, perdão,
é o vindo. Do ir é o indo, né? Seria o contrário. The bus is going. O ônibus está indo. Seria o oposto, tá? Então, anote aí verbos novos. O verbo ler, que é o verbo read. O verbo come, que é o verbo vir. É importante que você faça essas anotações enquanto você está estudando em casa, porque aí você vai aprendendo. Mesma coisa que na frase de baixo. Lembra que para falar jantar, a gente usa o verbo to have dinner? Ou seja, para dizer que nós estamos jantando, eu tenho que falar esta mesma estrutura. We are ou we're having, porque o have, que é o verbo, dinner não é verbo. We are having dinner. Nós estamos jantando, ok? Se você é almoço, we are having lunch. Nós estamos tomando café. We are having breakfast. Se você tem dúvida de have dinner, have breakfast e have lunch, recomendo que assista novamente a aula 2 do módulo 1, onde a gente fala sobre ações do dia a dia, do cotidiano, né? Aula de vocabulário. Próximo. You're not listening to me. Ou you aren't listening to me. Você não está me ouvindo. A gente fala ao contrário, né? Ouvindo-me seria o correto no português. Você não está me ouvindo. E lembre que o verbo listen, que você viu também lá na sua lição 4 do módulo 1. Hoje eu tô boa de memória, hein, gente? O verbo listen, não esqueça que ele é um cara que sempre vem acompanhado do to. Lembra da música, se você conhece a música da Roxette. Listen to your heart. Ela não fala listen to your heart de bobeira, é porque escute seu coração significa listen to your heart. Lembra que vem to depois de listen. Então, ela não está me ouvindo, ou ela não está ouvindo-me, né? E a última, plural, ó. The children é uma palavra no plural, are doing their homework. As crianças estão fazendo a tarefa deles. Mais alguns exemplos. Eu vou ler em inglês e traduzir para você. Please be quiet. I'm working. Por favor, fique quieto ou faça silêncio. Be quiet. Eu estou trabalhando. Ou seja, eu estou trabalhando agora, nesse exato momento. I'm working now. Próxima frase. Look, there's Sarah. She's wearing a brown coat. Olha, lá está a Sarah. Ela está usando, neste momento, um casaco marrom. She is wearing it now. Ela está usando ele, o casaco marrom, agora. The weather is nice. It's not raining. O clima está legal. Não está chovendo. Lembra que você tem que botar o it aqui. Já que não tem he, não tem she, eu tenho it. Próxima é uma perguntinha. Where are the children? Onde estão as crianças? E a outra pessoa respondeu. They're playing in the park. Eles estão brincando no parque. Você está no telefone com alguém. You're on the phone. We're having dinner now. Can I call you later? We're having dinner now. Can I call you later? Nós estamos jantando agora. Posso te ligar mais tarde? A palavra later significa mais tarde. E por fim, you can turn off the television or the TV. I'm not watching it. I'm not watching it. Você pode desligar a televisão. Eu não estou assistindo ela. Televisão não é uma pessoa, né? Então não pode ser she. Então no inglês a gente usa o it. Então vamos reler os verbinhos com ing. Working, wearing, raining, playing, having, watching. Regrinhas de escrita. Lembrando que falando, pessoal, é só botar o ing. Working, wearing, raining, playing, coming, writing, dancing, running, sitting, swimming, lying. Perceba que eu pego o verbo original
mantenho a pronúncia dele e simplesmente acrescento um ing. Se no final eu tenho uma letra que pode juntar com o i, por exemplo, L com i vira li, M com i vira mi. Então, você faz essa união. Mas escrevendo, a gente tem que ficar muito atento com alguns detalhezinhos. Por exemplo, se um verbo ele termina com a letra E, por exemplo, o verbo to come, que é o verbo vir, anote isso. Ou então o verbo write, que é o verbo escrever, anote isso também. Ou então o verbo dance, que é o verbo dançar. Aproveite para anotar também, 3 verbinhos novos. O verbo to come, to write, to dance. A gente vai tirar o E e vai colocar o I e o N e o G. Terminou com E? Você tira o E e bota o I e o N e o G. Come, coming. Write, writing. Dance, dancing. Muito bem. Verbos que terminam com E. Se o verbo terminar com N, com T ou com M, é isso mesmo. Com T, com N ou com M, você vai duplicar essa última letra. O N, o T e o M. Falando não faz a menor diferença, tá, gente? É só para escrever mesmo. Ou seja, o verbo run, que é o verbo to run, que é o verbo correr, fica running. Dá pra perceber que tem 2 N's falando? Não, falando não faz a menor diferença. Isso aqui é só para quando você for escrever, tá? O verbo sit, que é o verbo sentar. To sit. Sitting. Ou sitting. O verbo swim, que é o verbo nadar. To swim. Nadar. Fica swimming. Nem parece que eu tô falando com 2 M's. E realmente não parece, tá, gente? É só na hora de escrever que você tem que ter atenção, tá? Mais 3 verbos novos aqui, né? Verbo to run, que é o verbo correr. O verbo to sit, que é o verbo sentar. E to swim, que é o verbo nadar. Anote verbos novos. Toda aula tem verbo novo. Toda aula tem um verbinho novo para você aprender. Um não, né? Vários, né, meu amor? Vários verbos novos. Então, não esqueça de anotar. Sempre. Assista a sua aula fazendo suas anotações. Seja no seu arquivo de notes, caso você tenha um, ou seja no seu caderno de estudos, ok? Por fim, verbos que terminam com IE. Por exemplo, o verbo lie, que é o verbo mentir. Você vai colocar lying. É uma das traduções, tá? Tem outra tradução, mas deixa isso para uma outra aula. A principal tradução é o verbo mentir, que é o verbo lie. Ou seja, fica lying. A gente vai tirar o I e o E. Olha essa regra doideira aqui. Vai botar o Y e depois é que vai botar o I, o N e o G. Tá? Tira o I e o E, bota o Y. Desse jeitinho. Tem outros verbos, por exemplo, o verbo die, que é o verbo morrer, que é a mesma coisa, fica dying. Mas olha como a pronúncia simplesmente não muda. É só acrescentar o ing. Gente, falando, bota o ing e tá tudo certo. Lie, lying. Die, dying, tá? Lie, então, é o verbo mentir. Pode anotar como verbo mentir, que é a principal utilização dele. E depois, anote também o verbo to die, que é o D-I-E, que é o verbo morrer, que segue a mesma regra, tá? Que viraria dying, D-Y-I-N-G, tá? Para dizer que está morrendo. Ou, nesse caso, mentindo, correndo, sentando, nadando, dançando, escrevendo e vindo, dentro deste contexto de present continuous, tá? Dentro deste contexto aqui, onde eu tenho verbo to be mais verbo no ing. Isso compõe nossas ações que estão acontecendo agora. Não quer dizer que toda vez da sua vida que você vê uma palavra escrita com ing, significa isso. Nesse contexto, sim. Então, para finalizar, pessoal, revisando, estrutura de present continuous é composta por verbo to be mais verbo no ing, se for uma afirmativa. Se for uma negativa, verbo to be, not, mais o ing, porque a gente segue sempre as regras do verbo to be. Então, é só colocar o not, sempre sem separar o sujeito do verbo to be, como você já viu também lá na aula de verbo to be. E como eu estou boa de memória hoje, aí, ó, viu? Foi só falar. Primeira aula do módulo 2, tá? Verbo to be, caso você precise revisar. Estudar essas estruturas nunca é demais, tá, gente? Nunca é demais. Mas, de qualquer forma, essa foi a aula de
aula, primeira parte, né, de Present Continuous, afirmativas e negativas. A gente vai para a próxima aula agora, que você pode assistir agora em seguida ou em outro dia. E eu quero que você assista ela para você aprender a fazer perguntas agora com a estrutura de Present Continuous. Para você perguntar para alguém se ela está fazendo aquilo. Basicamente é isso, ok? Então a gente se encontra lá.